Saravá, minha gente. Muita gente teme demanda espiritual, mas esquece do veneno que nasce na própria roda. A fofoca dentro do terreiro pode enfraquecer mais uma casa do que muito conflito vindo de fora. E não é porque ela tenha um poder mágico, é porque ela fere justamente aquilo que sustenta uma casa de umbanda: confiança, união e caridade. Ilustração: quando a porta está bem fechada, a chuva fica do lado de fora, mas quando a madeira apodrece por dentro, qualquer vento parece tempestade. Demanda, dificuldade, inveja e conflito existem no mundo, mas uma casa séria enfrenta as provas com oração, disciplina, estudo e boa conduta. Agora, quando um irmão fala do outro pelas costas, o problema muda de lugar. Ele deixa de estar fora e passa a morar no coração da corrente. Fofoca é quando alguém espalha uma informação que não ajudará a resolver nada. É comentário sem responsabilidade. É suspeita vestida de certeza. É julgamento antes de conversa. É curiosidade querendo parecer cuidado. E muitas vezes começa com uma frase aparentemente inocente: "Não sei se é verdade, mas me falaram. Não quero falar mal, porém, você viu como aquela pessoa trabalha?" Quem fala assim talvez nem perceba o estrago que está plantando, porque palavra não volta para a boca depois que encontra ouvido, e ouvido sem vigilância logo vira outra boca. Quando a fofoca cresce, o filho de fé começa a desconfiar de quem deveria caminhar ao lado. A pessoa para de pedir ajuda, ela deixa de tirar dúvida, ela se fecha. E terreiro não foi feito para alimentar isolamento. Terreiro é lugar de aprendizado, serviço e acolhimento. Ninguém entra numa casa espiritual pronto. Todo mundo carrega defeito, dor, hábito ruim e coisa para melhorar. Por isso, humildade é fundamento. Quem chega apontando demais geralmente esqueceu de olhar para o próprio passo. Não é preciso fingir que erro não existe. Erro existe e precisa ser corrigido. Mas correção não é exposição. Orientação não é humilhação. E firmeza não é licença para ferir. Se um irmão errou, o caminho correto é levar a questão a quem tem responsabilidade para orientar. Converse com respeito. Procure a liderança da casa quando for necessário. Fale do fato, não invente intenção. E nunca transforme a falha de alguém em assunto de corredor, porque o corredor não resolve fundamento. O corredor fabrica versões, e versão repetida muitas vezes parece verdade para quem não viu nada. Há gente que diz: "Mas eu só estou alertando." Então eu pergunto: esse alerta está sendo dado à pessoa certa, com prova e com intenção de resolver? Se não está, talvez não seja alerta. Talvez seja apenas fofoca procurando abrigo. Também existe uma vaidade escondida na fofoca. A vaidade de parecer mais informado. A vaidade de parecer mais próximo da liderança. A vaidade de parecer mais desenvolvido que o outro. Mas desenvolvimento sem caráter é só aparência. Mediunidade não faz ninguém maior. Cargo não faz ninguém dono da verdade. Tempo de casa não dá permissão para desrespeitar quem chegou ontem. Fundamento sem caridade vira vaidade. E ritual sem conduta não sustenta a transformação. Pode acender vela, usar guia, cantar ponto e conhecer muita coisa. Mas, se a língua machuca, ainda existe trabalho íntimo para fazer. A vela pode iluminar o congá, mas é a conduta que ilumina o caminho da pessoa. Uma corrente espiritual não se fortalece com medo de inimigo invisível. Ela se fortalece quando cada um cuida do próprio pensamento, da própria fala e da própria tarefa. Quem vive procurando demanda em tudo pode deixar de enxergar a falta de diálogo diante dos olhos. Nem toda tensão é ataque espiritual. Às vezes é ego ferido, às vezes é ciúme, às vezes é disputa por atenção, às vezes é uma conversa que ninguém teve coragem de ter com maturidade. E a espiritualidade não substitui responsabilidade pessoal. Não adianta pedir proteção contra a maldade alheia enquanto se alimenta maldade na própria fala. Não adianta pedir harmonia para a corrente enquanto se escolhe um lado sem ouvir o outro. Não adianta culpar a energia pesada por uma palavra que você decidiu espalhar. Cada palavra é uma escolha. Cada silêncio também pode ser uma escolha. E há silêncio que protege mais do que discurso bonito. Antes de repetir uma história, faça 3 perguntas. Isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai ajudar a resolver ou apenas aumentar a divisão? Se a resposta for não, guarde a palavra. Guardar a palavra não é ser conivente com o erro. É escolher o lugar, a pessoa e a forma correta de tratar o erro. Quem ama a casa não protege a aparência. Quem ama a casa protege a verdade com respeito. E verdade dita com respeito pode até doer por um instante. Mas mentira, intriga e insinuação machucam por muito tempo. Preto Velho ensina paciência, mas paciência não é deixar injustiça correr solta. Caboclo ensina firmeza, mas firmeza não é grosseria. Exu ensina responsabilidade pelos caminhos, mas responsabilidade não é acusar sem saber. Cada linha, dentro do seu fundamento, chama a gente para mais consciência. E consciência começa quando a gente para de usar o nome da espiritualidade para justificar o próprio desequilíbrio. Não diga que foi intuição, se foi só antipatia. Não diga que foi aviso espiritual, se você não procurou compreender os fatos. Não diga que a entidade mandou afastar alguém para encobrir uma mágoa pessoal. Espiritualidade
séria não alimenta perseguição. Espiritualidade séria chama para discernimento, ética e caridade. Se você ouviu uma fofoca, não seja mais um elo da corrente de destruição. Não repasse, não aumente, não escolha lado no escuro. E se houver algo realmente grave, procure a condução responsável da casa. Uma casa de umbanda pode ter costumes diferentes de outra, mas respeito, caridade e responsabilidade não deveriam faltar em lugar nenhum. O terreiro é escola de alma, e escola boa não forma plateia para o erro dos outros. Escola boa ensina cada pessoa a rever a si mesma. Então, quando sentir vontade de comentar a vida de um irmão, faça uma pausa. Pergunte se você está ajudando a levantar ou ajudando a derrubar, porque a boca que espalha a confusão também precisa aprender a fazer caridade. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Compartilhe com quem precisa ouvir e comente. Qual atitude ajuda a manter a harmonia dentro de uma casa espiritual? Saravá.